Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai discutir o tema do meu TCC, que foi uma pesquisa bibliográfica. E esse tema era o seguinte: por que os planos de manutenção não são executados na indústria? Por que os planos de manutenção, mesmo quando feitos, mesmo quando existentes, não são plenamente executados, não são eficazmente executados, não são executados na indústria? Por quê? Por que os planos não são executados? Então, eu carregava essa dúvida já tendo algumas respostas pré-prontas da minha experiência, trabalho na área de manutenção há mais de 15 anos. E obviamente que, como eu sou da área de manutenção, tenho o clube da manutenção, meu TCC teria que ser sobre manutenção, não tinha sentido fazer sobre outra coisa. E eu resolvi fazer justamente isso, tentar dentro da bibliografia, porque, assim, em livros nunca vi nada falando disso, Então eu já li, não vou dizer todos, mas 80% dos livros sobre manutenção do Brasil eu já li, 80% com certeza. Tem uma biblioteca muito grande sobre livros de manutenção de todas as épocas, Pelo menos de 1980 para cá, tem vários livros escritos nesse período. Nunca vi nada falando disso, Porque assim, se um plano de manutenção não é executado, toda a estratégia proativa da manutenção não está sendo executada. Então quer dizer que a gente está só no reativo, Então eu tinha essa dúvida. E a minha pesquisa bibliográfica foi nesse sentido, Então, o tema do a pergunta central do meu trabalho era justamente essa: por que os planos de manutenção não são executados na indústria? E na minha pesquisa eu cheguei a alguns motivos que eu entendi serem os principais e acabei, colocando, no meu trabalho esses 4 motivos. 4 motivos principais. Não que não hajam outros. Até se você trabalha na área de manutenção, vai ouvir eu falar os motivos aqui e vai pensar, mas aqui às vezes eu não consigo por isso, às vezes eu não consigo por aquilo, e etc. Bom, pode existir outros motivos, pode. Mas a minha pesquisa revelou esses 4 motivos. O primeiro motivo é a incompletude dos planos de manutenção. Então, planos de manutenção faltando informações. Ou falta informação do serviço em si, o serviço não está bem descrito, o que tem que ser feito. Ou falta informação de tempo, tempo de execução. Ou falta informação de especialidade, ou falta informação de tag, ou falta informação de peça. Então, a incompletude do plano, o plano não está completo. Por o plano não estar completo, tu não consegue encaixar ele dentro do mapa de 52 semanas. E aí, ou tu consegue encaixar, mas chega na hora de executar, a ordem sai toda errada, toda estranha. Não tem o material aprovisionado. De certa forma, isso é um problema de falta de planejamento. Então, essa incompletude do plano, essa falta de informação impossibilita, não só a execução do plano, mas às vezes até a criação do plano. A gente pode retornar um pouquinho. O cara não consegue criar o plano porque ele não tem informação. Mas aí teria outro motivo também: ele não consegue criar o plano porque ele não sabe fazer isso. Pode ser isso também, Mas como o estudo era execução, então tu não executa porque o plano não é incompleto. Esse é o primeiro motivo que eu descobri na minha pesquisa, que eu cheguei na minha pesquisa. O terceiro motivo, o que terceiro, cara? O segundo motivo, não esquenta com o barulho que eu tô indo trabalhar, e aqui é trabalho, Aqui nós temos que fazer 2 coisas ao mesmo tempo para render o tempo. O segundo motivo, de por que os planos não são executados na indústria é uma falta de sistemática de programação.
não ter uma sistemática de programação atrapalha demais a execução de plano. Por quê? Porque tu não está programando as ordens do plano. Não adianta nada tu planejar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei em algum momento. E quem trabalha na área vai entender. É muito mais difícil tu programar do que planejar. Porque quando tu programa, tu está entrando na seara a seara operacional. Quando tu está planejando, tu está dentro de uma zona de conforto da manutenção. Planejar só depende de ti. Programar não depende só de ti. Por isso que programar é mais difícil. Então, o segundo principal motivo é justamente isso, essa falta de sistemática de programação. Não tem uma reunião semanal, né? Não tem não é emitida uma programação S1, S+1, S+2, uma programação M+1, né? Que seria um mês, né? Próximo mês, que a gente vai fazer no próximo mês. Não é discutido isso com a operação. Então, esse é o segundo principal motivo, né? Essa falta de sistemática de programação. Então, tem que entender que tu precisa programar o serviço para o pessoal fazer o serviço proativo, né? Aquele serviço preventivo, aquele serviço preventivo condicional, aquela inspeção. Se não programar isso, o pessoal não vai executar, vai ficar parado. Então, isso gera ociosidade, né? Ou o pessoal vai ser tomado, né, pelas umas ações reativas. Então, se não estiver trabalhando preventivamente, proativamente, obviamente que a consequência disso, agora ou no médio prazo, vai ser trabalhar reativamente uma grande parte do tempo, né, e uma grande parte dos serviços da manutenção vão ser reativos. Então, esse é o segundo principal motivo. Terceiro principal motivo, que impossibilita, né, a execução dos planos de manutenção, é a falta de integração entre os planos de produção e os planos de manutenção. Todo mundo ou deveria ter, ou nenhum, vamos aceitar uma condição pré-existente aqui para isso fazer sentido na cabeça de vocês. Produção, ela tem um plano de produção, um plano mestre de produção, que a gente chama, que seria um calendário de 52 semanas também, que a produção é dividida em semanas. Então, a manutenção é dividida em semanas, porque a produção é dividida em semanas, tá? Vai ter lá um plano mestre de produção. Esse plano mestre de produção vai se derivar um plano de produção, né? Mensal, semanal, etc. Por quê? Porque tu precisa adquirir recursos, tu precisa ver a carteira, o que foi vendido, o que não foi. Carteira é como carteira de serviço de manutenção. Tu tem carteira de produção. Então essa semana tem que produzir X toneladas, X peças, X isso, porque foi vendido X isso, X aquilo. Legal? Bacana. Tu pode estar produzindo para estoque, vendendo estoque, pode acontecer um monte de coisa, não vou entrar nesse detalhe, mas tu tem que ter um plano. Só que esse plano de produção, ele tem que integrar o plano de manutenção. Porque se ele não integrar o plano de manutenção dentro do mapa, vai ser como se ele não estivesse considerando que os equipamentos vão parar para manutenção. E qual é a consequência disso? Ele não para. Ele acha que ele tem 720 horas disponíveis. O que é as 720 horas disponíveis? É o mês vezes 24. Dá 720. 30 vezes 24 dá 720. Ele acha que ele tem essas 720 horas disponível para operar 24 horas full time. Só que aí entenda o seguinte: o plano de produção está dizendo que vai operar 24 horas, o plano de manutenção está dizendo que aquela máquina tem que parar 3 horas por semana. Não está integrado isso no plano de produção. É uma brigaiada, uma discussão inútil, completamente inútil, desnecessária, que não deveria estar acontecendo. Porque das duas uma, ou a máquina tem que realmente parar, ou ela não precisa parar, cara. Isso já é definido lá no plano, no planejamento tático. Não seria bem no operacional, entendeu?
O problema todo também, agora eu já tô puxando a sardinha pro outro lado, é que os caras ficam discutindo coisa operacional, coisa tática num plano operacional. Não é no plano operacional que tu discute isso, tá entendendo? Tu discute lá no teu plano mestre de produção, plano mestre de manutenção, plano de produção, plano de manutenção, integração entre os dois, disponibilidade física. Se a tua máquina, entenda o seguinte, vamos lá, se no plano de produção tá lá que vai operar 720 no mês, a disponibilidade física é 100% na cabeça deles. Se tu for olhar se tu for olhar o plano de manutenção, a disponibilidade física é 85%. Cara, isso não vai fechar, essa conta não fecha. Se tu tem que fazer manutenção, o equipamento existe. Vamos lá, de novo, mais uma vez, extremamente importante. Vamos parar de achar que é manipulável isso, tá? Vamos parar de achar que necessidade de equipamento é definida pela gestão. Não é definido pelo equipamento. Só tem que identificar. Porque tem muita gente que ensina que a manutenção consegue operar milagre. Não consegue, tá? Ela não consegue operar milagre. Ela não consegue transformar uma exigência de manutenção a cada 1.500 horas em a cada 3.000 horas. Não consegue. Não existe isso. Não existe isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, mas assim, ó, tu não tem como manipular a necessidade das máquinas. Se tem que trocar o óleo a cada 1.000 horas, tem que trocar o óleo, cara. Não fica inventando coisa que não precisa trocar o óleo, que eu fiz um estudo. Tu não fez estudo nenhum, cara. Tu não é dono do equipamento, tu não sabe nada. Não viaja. Não faz coisinha. E é isso aí que os caras fazem, entendeu? E leva o ferro, não sabe porque estão levando ferro. Tu acha que tu consegue manipular isso? Não, tu não consegue manipular isso. Tu consegue manipular isso 10%, 15% a variação. Tinha que trocar. Tô dando um exemplo, não que tu tenha, não que seja um fato, tá entendendo? Mas tu tinha que trocar 1.000, aí vai trocar 1.150 horas. 15% de variação para cima. Tá, tudo bem. 20% estourando. Agora, de 1.000 para 3.000, não, né? Não existe isso aí. Então, manutenção tem que parar. Se tu acha isso, as escolas online ensinam e dá a entender isso, que tu tem condição de manipular, né, a necessidade das máquinas. Tu não tem, tá? Tu não tem. Só tu fazendo melhoria, mudando o projeto, etc. Ou fazendo redesigner, que nem dizia que é um negócio do RCM, etc. Mas não vai fazer redesigner nenhum, tem manutenção. Mas se tiver que fazer, vai fazer. Mas aí não é tu, né? Ou é tu também, mas é aí que se dane. Não é isso que eu tô falando. Então, essa falta de integração entre o plano de operação e o plano de manutenção é, assim, o que gera mais discussão inútil, né? E desnecessária na grande maioria das indústrias. Porque já tá pré-definido. Eu não tenho que estar discutindo com a operação se vai parar ou não, tá lá no plano, cara. Tu vai ajustar o teu plano de operação baseado na disponibilidade física que eu tô te dando. Tu não vai querer usar uma máquina 100% do tempo se ela não pode ser usada 100% do tempo. Entendeu? Então, esse é o terceiro principal motivo, né, essa falta de integração entre os planos de manutenção. Isso para mim seria definido no nível tático, um nível anterior ao operacional, PCP, PCM mais elevado ainda, não aquele PCP, PCM que fica ali enfileirando ordem de produção, enfileirando ordem de manutenção, não. Isso aí é o PCM operacional. Tô falando do PCM que tá olhando, que tá montando o plano mestre de produção, que tá montando o plano mestre de manutenção, que poderia ser engenharia de manutenção, dentro da manutenção, né? Ou poderia ser o engenheiro de produção, dentro da produção, poderia, mas às vezes não é, né? Poderia ser isso. Mas é algo mais, que é um passo anterior do que tu tá programando ordem, do que tu tá planejando ordem. É um passo tático, tá acima disso, né? Olhando dentro da estrutura de planejamento. Então tu vai ter um planejamento estratégico, um tático e operacional. Isso aí tá claro para todo mundo, né? Planejamento, o tático já estou dizendo o que é. O operacional é ordem de produção, ordem de manutenção, etc. Recurso. É ali, tu tá assim, ó, handover com a execução. Ou o operador ou o manutentor. Tu tá passando a bolinha para ele, né? Esse é o cara que tá fazendo o planejamento operacional. O cara tá fazendo o planejamento tático,
tá passando a bolinha pro planejamento operacional, tá entendendo? E aí eu entro no quarto motivo. O quarto motivo, na minha concepção, ele é culpa e é responsabilidade, culpa quando não acontece, e responsabilidade, né, em termos de dever, do planejamento estratégico. Essa é a minha visão. Então, qual é o quarto principal motivo pelos quais os planos de manutenção não são executados? Falta de paradas preventivas no calendário anual. Falta de paradas para manutenção preventiva no calendário anual. Sejam essas manutenções preventivas reforma, revamp, rotina, não interessa. Falta dessas paradas no calendário de produção. Então, estrategicamente, a nível gerencial, deveria ser definido se essa empresa precisa ter uma parada de manutenção anual, né, porque as máquinas pedem isso, porque é economicamente viável fazer isso. Isso é um estudo. Isso não é uma coisa assim definida de forma arbitrária. Não, é um estudo. E é um estudo estratégico, obviamente. Não, a gente vai ter uma estratégia de parada anual, vai parar anualmente 15 dias, 10 dias é suficiente, 5 dias, não sei, mas pode ser. Então, uma estratégia de parada anual, uma estratégia de paradas mensais de 10 horas, 8 horas, 12 horas, não sei. Uma estratégia de parada anual setorizada, não vai parar toda a planta, vai parar um setor de cada vez. Geralmente é uma estratégia mais inteligente quando é possível. Às vezes tu vai mexer em ativos críticos que param toda a planta, já faz a parada toda numa parada só, né? Mas às vezes não. E a mesma coisa se aplica à rotina, né? Mensalmente tu vai parar 8 horas aquele setor, 8 horas aquele outro, 8 horas aquele outro, 12 horas aquele outro. Por quê? Porque tem sentido parar, a rotina exige. Ao invés de ficar parando uma vez por dia, tu aumenta o recurso, terceiriza, sei lá, faz o que tu quiser, que se dane. Seria até mais interessante até. Aí não é tema para esse podcast. Não é tema nem para podcast, isso é uma coisa mais complexa. Mas tu concentra a tua parada naquele tempo e já está previsto em calendário. Está previsto estrategicamente. Não tem que supervisor de manutenção, planejador de manutenção, coordenador de manutenção, tá discutindo isso com alguém da operação. Não tem que discutir nada, cara. Tu não tem que discutir nada. Tá lá, já tá previsto no calendário. Tem que parar, acabou. Ninguém vai programar máquina nenhuma, ninguém vai nada. É isso aí, meu. Sendo muito sincero com vocês, esses 4 motivos pelos quais os planos não são executados, que eu achei na pesquisa do meu TCC, cara, assim, resolveria 90% dos problemas da manutenção. Porque a grande maioria dos problemas de manutenção estão linkados a esses 4 motivos. Essa imprevisibilidade na parada dos equipamentos, não só por parte da manutenção, mas por parte da própria operação. Quem é que acha que vai andar num carro até o fim? Ninguém vai andar num carro até o fim, cara. Não existe isso aí. Você vai ter que parar para fazer alguma coisa. Então a máquina é a mesma coisa, tudo máquina. Uma pá carregadeira é uma máquina, um carro era uma máquina, uma correia transportadora é uma máquina, tudo isso é máquina, tá entendendo? Então tem que entender, né, como, e aí, por que eu achei esse trabalho importante? Porque todo mundo fala o que fazer, não fala muito bem como, né? Então tu vai lá, né, nos livros, etc, tu faz isso, faz aquilo, mas não diz como fazer. Também nos cursos, esses cursinhos online aí, os da hype aí, né, os que mais estão divulgados, que o pessoal mais faz, fala também muito o que fazer, não fala como fazer. Mas ninguém fala das dificuldades que tu vai enfrentar. E com esse trabalho eu procurei justamente falar sobre dificuldades que tu vai enfrentar, né? Que a gente enfrenta na execução do nosso trabalho, não é na estudo, fazendo curso, né? Não. Quando cair dentro da planta é ferro. É isso aí. Vai levar ferro e o ferro geralmente vai estar linkado a esses 4 motivos aí que eu acabei descobrindo, né, nesse meu
TCC. Então, foi uma pesquisa bacana. Eu acho que eu tive mais dificuldade com o meu TCC por não ter encarado ele de frente. E aí fica um conselho para vocês: sempre que vocês se depararem com algo difícil, vocês têm que encarar de frente o negócio. Não ficar evitando, não ficar olhando de lado, não, encara de frente, porque se tu encontrou algo difícil, geralmente é uma limitação tua. E todas as dificuldades que eu tive no meu TCC foram limitações minhas, que hoje, depois, né, de finalizado, agora tendo que apresentar daqui a 2 semanas, eu entendo que eram limitações minhas e é até ridículo, né? O sofrimento que eu passei para fazer uma coisa que hoje para mim parece até simples. Mas isso demonstra que, de certa forma, eu evoluí de alguma forma, né? Porque se eu iniciei uma coisa, achei que era muito difícil e no final tô achando que era relativamente fácil, né? Então quer dizer que eu evoluí. Então o conselho final que eu diz aqui, que não tem nada a ver com o que eu falei lá no início, mas mais com a dificuldade de TCC, porque vocês vão passar por isso, né? É encarar de frente, cara. Encarar de frente, pedir ajuda quando tem que pedir, trocar ideia, conversar, né, com outras pessoas, mas encarar de frente o problema, que fica mais fácil de resolver, e seguidinho tu te desenvolve e essa resistência, né, que a gente enfrenta é superada. Bom, retomando os 4 motivos então, para a gente finalizar. Primeiro motivo, incompletude dos planos de manutenção. Segundo motivo, falta de sistemática de programação da semanal, né? Não ter essa sistemática de programação semanal. Terceiro motivo, falta de integração entre os planos de manutenção e os planos de produção. Terceiro motivo, né? E o quarto motivo, falta de paradas preventivas ao longo do calendário operacional anual. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.